tem como parar, é com você acreditar. Venha o teu reino e tua justiça, venha o teu reino e tua justiça, venha o teu reino. Como interpretar João 3:16? Geralmente é um texto muito citado para tentar mostrar, por exemplo, a liberdade humana, livre-arbítrio, esse tipo de coisa. Mas como todo texto na Bíblia, João 3:16 é necessário que seja interpretado de acordo com o seu contexto. E geralmente a leitura que se fazem de João 3:16 é uma leitura completamente isolada. E isso nós precisamos compreender. O pessoal pega o versículo 16, de João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então tem essa ideia de que Deus amou o mundo, não é? E geralmente a interpretação mais comum nos nossos tempos é que quando fala-se de mundo é de cada indivíduo, não é, que já nasceu e morreu, dos que estão vivendo hoje, dos que viverão ainda, de cada indivíduo, na verdade, não é? E bota a ideia de que Deus amou o mundo, que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com isso dá-se a ideia, pelo menos é o que o pessoal geralmente pensa acerca desse texto, que de certa forma cada pessoa em si tem o poder de escolha no sentido de crer. Quem crê, quem quiser crer, é assim que interpreta. Não é? Tem a vida eterna. Quem não quiser crer, logicamente é o oposto, não tem. Mas isso é uma interpretação isolada de João 3:16, não é? Tem sido até um texto usado como triunfo, não é? E eu percebo que as interpretações vai muito da cosmovisão de quem interpreta. E é importante a gente entender uma questão aqui. Qual é o contexto de João 3:16? Não é justamente a conversa de Jesus com Nicodemos, não é? Vamos começar aqui logo do início do capítulo 3 mesmo, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo, do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos entender uma questão aqui, irmãos. Olha o contexto aqui importante. A conversa é de Jesus com Nicodemos. A gente não pode tirar isso de mente, certo? Se você tira a conversa de Jesus com Nicodemos sobre a questão do novo nascimento, não é? Você então vai interpretar João 3:16 completamente fora de contexto e vai chegar a conclusões erradas. E vai acabar afirmando aquilo que a Bíblia não está afirmando. É interessante a gente entender isso aqui. Jesus fala sobre um novo nascimento, não é? Que é necessário nascer de novo. A pergunta é: Nicodemos também não entendeu. Como é que pode? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus vai responder: não, quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. É interessante a gente entender uma questão aqui. A questão do novo nascimento. O novo nascimento que Jesus está falando é algo que é do ser humano?
Por exemplo, vamos analisar um pouquinho pela lógica. Pode o ser humano se nascer de novo? É até estranho essa expressão. Mas pode o ser humano se nascer de novo? Não é? Como é que pode alguém que é morto em pecados, que precisa de um novo nascimento, essa pessoa então se nascer? Jesus fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode ver o que ele está fazendo ou quem ele é, na verdade, não pode conhecer. Para você entender tudo isso, ou seja, para Nicodemos compreender exatamente quem era Jesus e o que ele estava fazendo, ele precisava nascer de novo para entender a mensagem que ele anunciava e tudo mais. Não é? Sem esse novo nascimento, é impossível que alguém conheça, entenda o que é o reino de Deus. Tá certo? E essa é a questão que fica aqui, na verdade. O pessoal prende apenas em João 3,16, mas é muito antes, não é? É o contexto, é a conversa de Jesus com Nicodemos. E essa é a questão, é a pergunta que eu faço para você que está vendo esse vídeo aí. O ser humano, você acha que você pode se nascer de novo? Você pode se dar um novo nascimento? Isso é óbvio que não. Isso é ilógico. Quando Nicodemos tem a dúvida e faz aquela pergunta: pode um homem, como que pode ser isso? Pode um homem tornar o ventre da sua mãe e nascer, né, e tornar a nascer? E Jesus falou: não, em verdade, vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Essa questão de nascimento da água e do Espírito está se referindo justamente a quem não tiver um nascimento que vem do alto, certo? É um nascimento do alto. Não é algo que tem a ver com a gente, é algo externo e não interno. É algo que começa no externo. É algo fora desse mundo, na verdade. É algo do alto. Ou seja, é algo dado por Deus, certo? O novo nascimento é algo dado por Deus. E se a pessoa não nasce de novo, não pode compreender o seu reino, o reino de Deus. Tá certo? Então o novo nascimento é o que vai capacitar, na verdade, a pessoa a crer, a entender, a compreender a mensagem do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou, viveu, não é? E quem ele é, na verdade. É necessário que haja esse novo nascimento. E esse novo nascimento não é algo que está em nosso poder, mas é Deus quem dá esse novo nascimento, certo? Sem esse novo nascimento, não há fé, não há compreensão, na verdade, do reino de Deus. Se eu entender essa questão aqui, essa conversa, não é? Aí sim eu posso dar uma interpretação para João 3,16, não é? Ele até fala aqui no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, não é? O que é nascido da carne, falando do nascimento natural, não é? Nós nascemos naturalmente, não é? De forma em carne, no caso. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aí isso aqui é uma questão importante, olha. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, da mesma forma que o vento sopra onde quer, e a gente ouve, né, o som, mas não sabe para onde ele vai, aonde ele quer, no caso, essa mesma questão é aplicada ao novo nascimento, porque o contexto é o mesmo, tá certo? Então, quem é que nasce de novo? Quem é que nasce de novo? São aqueles, não é, que o Espírito Santo concede esse novo nascimento, não é? Quando eu falo de nascer de novo, quem são aqueles que creem? São aqueles que nasceram de novo. E quem são aqueles que nasceram de novo? São aqueles que Deus, no caso, deu um novo nascimento, certo? Que o Espírito Santo veio e soprou, veio e deu uma nova vida e regenerou. Essa é a palavra mais correta. O novo nascimento é a regeneração. O homem foi degenerado pelo pecado, então o Espírito Santo regenera o homem, dá esse novo nascimento, uma nova vida, um vivificar, segundo Efésios 2, não é? Isso é simples da gente entender nesse contexto aqui. É o que Jesus está falando para Nicodemos, que era um mestre dos judeus, um fariseu, mas não entendia isso, não é? E isso é importante. Então ele vai explicando isso aqui para a gente finalmente chegar em João 3,16, não é? Quando a gente lê aqui, ele explica sobre ele, quem ele é na verdade, e dá o exemplo de Moisés, né, no deserto, quando levantou a serpente, não é? Para que todos aqueles que tinham sido mordidos, né, por cobra, sido picados por serpente, quem olhasse para aquela serpente que era levantada por Moisés, era curado, no caso das mordidas, do veneno da cobra, né, da sua chaga. Mas
Isso aqui, Jesus está usando um exemplo, não é, para mostrar acerca de que importa que ele seja levantado, tá certo? Não é uma coisa semelhante. De fato é uma tipologia, vamos dizer assim, acerca da obra do Senhor Jesus. No entanto, depois de compreender que o novo nascimento é dado por Deus e não está no poderio humano, não é? E que tudo em si depende desse novo nascimento, a compreensão do reino de Deus, para se crer, para se ter fé realmente, é necessário primeiro esse novo nascimento, e sabemos que esse novo nascimento vem de Deus. Então eu tenho que perguntar, nesse João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem são esses que creem? Resposta no próprio texto: aqueles que nasceram de novo. Esses podem ver o reino de Deus. É justamente desses que o Senhor está falando. Quem nasceu de novo é que crê para não ser condenado. Isso aqui está no texto, não é? Isso está muito simples no texto. É só ler o texto completo que a gente consegue compreender isso. E olha que o texto é imediato, na verdade, né? Está no mesmo capítulo ainda. O contexto é imediato, está no mesmo capítulo ainda. Logo mais, não é? Eu posso entender que tem que surgir essa pergunta: quem são os que creem? E depois que eu olho para o texto, eu tenho a resposta: quem crê é aquele que nasce de novo, e o Espírito sopra onde quer. Tá certo? Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Ou seja, o Espírito Santo, ele regenera quem ele quer. Ele dá nova vida para a compreensão a quem ele quer. Tá certo? Então não é todo mundo. Aí, mas esse negócio de mundo aí, porque mundo no grego é cosmos, né? Então tá falando de mundo realmente. Sim, não tem problema em relação a isso. O texto, mundo aqui, de João 3,16, tá falando que Deus amou o mundo e amou mesmo o mundo. No entanto, vamos compreender que mundo é esse, tá certo? Muitos diriam, no caso, né? Pessoas, cristãos reformados diriam, mundo dos eleitos, não é? A questão aqui é que tá certo que é mundo mesmo. Mas, no entanto, porque é mundo, não quer dizer que seja cada pessoa desse cosmos, cada indivíduo em si, tá certo? Mas isso é algo que pode ser aplicado, por exemplo, pode não, é aplicado da maneira correta, no sentido de que Deus amou o mundo, se referindo a todas as etnias, a todos os povos, a todas as tribos, tá certo? Porque do meio das tribos, do meio dos povos, de todas as etnias do mundo, o Senhor tem os seus eleitos, os seus escolhidos, na verdade, que são justamente esses que vão receber esse novo nascimento por meio da pregação do Evangelho, tá certo? Essa é a questão aqui. Isso é uma coisa que está bem explícita no texto. Quando é que você não entende isso? Quando você despreza todo o contexto. É só você não se esquecer que João 3,16 ainda assim é a conversa de Jesus com Nicodemos, novo nascimento. Só quem crê, esse para a salvação, só quem crê são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que podem compreender o reino de Deus. Sem o novo nascimento, não dá para compreender. Se você não compreende, como é que crê? Se a fé em si é o conhecimento de Deus, tá certo? Não é só o acreditar, dizer assim, eu acredito. Né? As pessoas têm capacidade de acreditar no que querem. Isso não garante nada. Isso não garante que elas agradam a Deus, que elas estão no caminho certo. A questão aqui é o conhecimento de Deus. A fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Deus. Romanos 10,17. Para a gente compreender. Então essa é a maneira mais correta de você, de uma forma bem simples, é claro, de você compreender João 3,16. Não é? Para não achar que isso é uma afronta à teologia reformada em si. Não, muito pelo contrário. João 3... lido em todo o seu contexto, só favorece aquilo que a teologia reformada, no caso, ensina. E ponto, tá? É simples de você entender. Você pode ler o texto mais uma vez, tá certo? Tá muito simples de entender, para você compreender quem são esses que nascem de novo. E esse que nasce de novo é quem Deus quer, tá certo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Eu espero ter sido um pouco mais claro em relação a isso. É claro que eu estou tentando ser o mais simples possível nessa explicação, mas que seja o suficiente para que você possa compreender. E leia o texto. Não se esqueça disso, irmão. Se você vai fazer a interpretação, se você vai ministrar, vai tentar entender alguma coisa na Bíblia, não se prenda a textos, a versículos isolados, que dão, porque as pessoas têm o costume de preparar um estudo
e então usar textos isolados para dar razão, dar base bíblica ao seu estudo. E na verdade isso é um método errado. O que você tem que fazer na verdade é ver o que a Bíblia ensina, e a partir dali é que você vai sistematizar, não é, a teologia em si, o texto, a doutrina. Não pode ser o contrário. Tá certo? Se você quiser compreender qualquer texto na Bíblia, vá para o contexto. Às vezes você não vai achar, como João 3,16, está bem óbvio ali, está bem simples, né? Nos contextos imediatos, né? Versículos antes, versículos depois. Então você vai ter que procurar mais referência bíblica, porque há muitos textos complicados na Bíblia, e eles estão lá para a gente queimar neurônio mesmo, para a gente pensar mesmo, tá certo? Espero ter contribuído aí com você, e aprenda a sempre analisar contextos, entendeu? De forma geral, para você chegar a uma conclusão que seja sadia e que seja bíblica, que não fuja daquilo que as escrituras têm ensinado, tá certo? Deus abençoe, é isso aí, fique na paz. E se você gostou do vídeo, deu para esclarecer alguma coisa, eu não estou falando aqui numa linguagem acadêmica, não é? Eu quero trazer, na verdade, uma explicação um pouco mais simples para a compreensão da maioria. Se você gostou do vídeo, pôde entender um pouco, na verdade, do que é João 3,16, se serviu para você, dá um joinha aí no canal Reformado do Sertão, tá certo? Eu te agradeço e Deus te abençoe. Fique na paz. Venha o teu reino e tua justiça, venha o teu reino e tua justiça, venha o teu reino e tua justiça, venha.